Muito bem-vindos a mais um conteúdo lindo desse canal lixo, quer dizer, mais um conteúdo lixo desse canal lindo, mas eu acho que hoje o conteúdo vai ser bom. Eu trouxe um documentário da BBC que se chama Os Messias da Machosfera, o negócio por trás do desprezo pelas mulheres na internet. BBC News Brasil. Aí eu trouxe pra gente assistir juntinhos e ver o que tá acontecendo, né? Porque, querendo ou não, eu ainda fico assustada. Eu ainda não, né? Não, ainda. Porque estamos em 2026. Isso já me assusta desde os anos 90. Aí do nada vem essa onda, assim, meio esquisita, meio anacrônica, meio tá vindo do passado, mas tá acontecendo agora. O que tá acontecendo com as pessoas? O que tá acontecendo com os jovens? Aí eu peguei e vi aqui, porque muita coisa na internet não chega pra gente, né? E é bom a gente ver. Aí eu trouxe aqui, ó, esse documentário aqui, Os Messias das Machosferas, o negócio por trás do desprezo pelas mulheres na internet. Inundaram os algoritmos das redes sociais com conteúdo. Estaba buscando gente de la BBC para hacer un documental sobre los peligros de la machósfera. BBC y señorita Jackie de la BBC, nosotros no tenemos que pedirles permiso para ser hombres. Essa onda começou nos países mais ricos, mas agora a machosfera se tornou um fenômeno global. Primeiro, influenciadores como Andrew Tate inundaram os algoritmos das redes sociais com conteúdos movidos a testosterona. É 100% culpa sempre das mulheres. Agora, imitadores estão por toda parte. Algumas pessoas me dizem, você está fazendo vídeos igual ao Andrew Tate. Se você não quiser ser tratada como um vaso de 왜냐면 caralho, 절대로 대한민국 남성 você nunca deve humilhar um homem coreano. 을 비하해서는 안 되고 Mujeres que están llorando por As mulheres que estão chorando por dentro estão zombando. fuera y por dentro se están burlando de usted. Eles usam as mesmas gírias. I don't feel like he's a simp. Eu não sinto que ele seja gado. Ele nos mostra que ele é gado. He shows us that he's a simp. Imagine God coming down on Imagina Deus descendo à terra. Como ele se comportaria como um gado? earth. Is he simping? Mi compa, la vergüenza Ah, meu amigo, a vergonha de ser gado. del simpeo. O mesmo visual, os mesmos argumentos. The idea of being a single mother. A ideia de ser mão solteira, a pandemia de ser... Your husband has died. Otherwise, why Seu marido morreu pra você ser mãe solteira? are you a single mom? Que espalham a mesma mensagem ao redor do mundo. Now you got these women Agora você tem essas mulheres que foram who've been penetrated beyond. Uma mulher que transou com 1.500 caras tá calma corrompida já. If a woman slept with 200 men, she Se uma mulher dormiu com 200 homens, ela vale menos. is worth less. Eu sou Gente, eu tô... como é que fala? Tô lendo as legendas, porque tem gente que não gosta, né, de ler as legendas, e eu vou dando umas lidinhas aí. Vocês me falam, se ficou ruim, eu tento fazer melhor da próxima vez. Jackie Wakefield, repórter da BBC, e no último ano investiguei os novos influenciadores da machosfera ao redor do mundo, o impacto que eles têm sobre os homens mais jovens, as mulheres ao redor deles, Le hizo este rol mesiánico Ele desenvolveu um complexo de Messias, de yo soy el único que los como se fosse o único que precisasse consertar. puede salvar a los hombres. e o dinheiro que impulsiona tudo isso. Numa jornada do México ao Quênia, I am the God. Eu sou um deus, posso ser qualquer coisa. can be anything I want to be. onde os algoritmos das redes sociais alimentam uma crescente divisão de gênero, Aqueles que foram ver prostitutas, vamos fazer algumas flexões. e transformam vidas. Andrew Tate. Andrew Kibe é como uma figura paterna para mim. He's like a father role to me. Me obligó a Ele me forçou a assistir vídeos de El Temac. ver videos de El Temach. Entonces yo ya temía también por mi vida. E eu estava com medo pela minha vida. Investigações da machosfera. Nossa jornada começa no Quênia. Influenciadores de masculinidade estão bombando aqui. O público deles triplicou em poucos anos.
Good morning, you puny. Bom dia, seus insignificantes. Esse é o Andrew Kibe, um dos maiores nomes da machosfera no Quênia. A hashtag Andrew Kibe teve mais de 530 milhões de visualizações só no TikTok. Guys, Kibe has Pessoal, Kibe se tornou um nome conhecido em tudo que é lugar. become a household name. Ele começou como pastor, mas depois virou apresentador de um programa matinal muito popular no rádio. Heartbreak is part of life. Let's stop Ter o coração partido faz parte da vida. Vamos parar de mentir uns para os outros. lying to each other. You're going to be left and you're going Você vai deixar algumas pessoas e também vai ser deixado. to leave. Ele agora é criador de conteúdo e chama a atenção de um público fiel de homens mais jovens com mensagens de empoderamento masculino. With all Eu saúdo vocês, senhores, com todo o respeito que merecem. the respect you deserve. My young man, please do not think that you're less than Não pense que você é menos do que você realmente é. you really are. You are a lot more. It doesn't matter Você é muito mais. Não importa o que a sociedade tenha dito. what the society has said. Me have been written off many times. Eu fui desacreditado. Really. You are a lot more. It doesn't matter what the society has said. Me have been written off many Já fui desacreditado muitas vezes. times. Mas os discursos misóginos fizeram com que a conta de Kibe no YouTube fosse suspensa. Women lie As mulheres mentem o tempo todo. Coloco todas elas na mesma all categoria. the time. I have put all of them in one category. Women are going to lie to their kids, they lie to themselves, they lie to everybody around. Men are not going to the club anymore. It's because men Peraí, gente, que agora eu fiquei tão passado aqui que eu nem li o bagulho. Senhor da glória, quanta asneira que fala. As mulheres vão mentir para seus filhos, mentem para si mesmas. lie to themselves, they lie to everybody around. Mentem para todos ao redor delas. Men are not going Os homens não vão mais para a balada. to the club anymore. It's because men É porque homens têm algo chamado bom senso. got something known as common sense. The only As únicas mulheres que vão para a balada, chiles who go to the club are. All right, we're here. certo? Estamos aqui? Sim, tá tudo bem. Eu me encontrei com o Kibe pela primeira vez no ano passado, ao lado da minha colega Anita Nikong. Is A mulher woke tenta silenciar o homem com uma palavra que ela nem consegue the woke explicar. woman trying to shut down the man with a word she cannot even explain? Oh, what do you mean? Misogyny is not hate O que você quer dizer com misoginia? Não é ódio às of women. mulheres? That's what the word means. Where is it? Não é isso que a palavra significa? Onde está isso? É ódio às mulheres? It's hate of women. Yeah. Let's look it up. Vamos procurar. I have never even looked it up. Eu nunca Misogyny. Misógino, uma pessoa que não gosta. A gente vou baixar aqui um pouco do som do vídeo, pra minha voz ficar mais coisada, depois eu arrumo na edição. Misogynist. Misógino. A person who dislikes, Pessoa que não gosta, despises, or is strongly despreza ou tem prejudiced fortes against women. preconceitos contra mulheres. In the world, Quem no mundo is é like that. assim? We've all been born by women. Nós Why nascemos would we hate mulheres. women? Por que odiaria No man mulher? hates a woman. Um homem odeia mulher. We love you. Mas We are like gods to you. vocês são worship somos us. Deus para vocês. Vocês têm Why not just respect both ways? que não ter Why does it have to be worship one way or the Precisa other? ter How do I adoração respect de somebody I want todos to sleep with? Eu vou respeitar alguém com quem eu vou dormir. God, respect is useless to a Ah, woman. respeito é inútil. I shouldn't respect you. I mean, when I look at you, you're sexual. Quer dizer, quando eu olho pra você, você é um ser sexual. What's one thing you'd Mas o que você quer que o mundo saiba sobre você e aquilo que você want defende? the world to know about you and what you stand for? Do not believe BBC. Não acreditem na BBC. Yeah, BBC A are full of. BBC tá cheia de... Are you going to leave the BBC part in? Vocês vão manter essa parte no documentário da BBC? Listen here and listen well. Escutem aqui, escutem bem. Vou viajar para 10 condados. I'll be coming to 10 counties very soon. Depois da entrevista, Kibe nos disse que faria uma turnê para promover o novo livro dele. I wrote 28 Eu commandments. escrevi 28 to give you mandamentos something para dar a rare. vocês. Algo raro, regras de vida. Rules made by. Credo. E ele nos convidou para acompanhar a viagem. Nossa primeira parada foi numa boate no oeste do Quênia, onde fãs entusiasmados já se reuniam do lado de fora. How did you come across Andrew Kibe? Você conheceu o Andrew? Eu conheci o Andrew Kibe Kibe through pelo TikTok. TikTok. At some point, he's analyzing Em alguns momentos ele analisa politics. política. At some point, he's talking about Em outros ele fala sobre masculinidade, masculinity,
Ele está incentivando uma revolução na geração Z. What's the specific bit Com que partes específicas do discurso dele você realmente se that identifica? he really connects with? Quando você fala como você não deve ser um gado, sabe, gado? Alguém que tenta agradar. Quando você é muito delicado na sua interação com as mulheres, você quer agradá-las. Então, quer dizer, ele tá falando que esse cara aí, os caras que agradam mulheres, eles são gados. Eu vou continuar. Fui criado por uma mãe solteira, mas a maior parte dos meus ensinamentos eu recebo do Andrew Keefe. Coisas como masculinidade, crescimento, personal development, desenvolvimento pessoal, mentality, físico, physical and spiritual. It teaches me a Ele me lot. ensina muito. Why does he appeal so much to men? Por que ele atrai This is tantos brand- homens? É a marca, né? A forma como eles constroem uma The way you imagem. brand yourself, the way you walk, A maneira como você anda, as habilidades que você tem e o que você oferece às pessoas. the skills you have, and what you sell to people. Ô, velho, como você tá? How are you? We ask you a few questions. Podemos fazer algumas perguntas? Nos encontraremos... O quê? Peraí. Podemos fazer algumas perguntas? Não nos encontramos da outra vez? We met last time. Nós nos encontramos da outra vez. Era você. We recognize him. Oh. How's the book tour been going? Como tá a turnê do livro? Really? Second best-selling book in this category last year. Segundo livro mais lido dessa categoria no ano passado. What's the plan Qual tonight? é o plano para hoje à noite? These guys invited us. Esses caras nos convidaram para cá. So we'll be here like Então 1 hour or ficaremos 2. aqui por 1 ou 2 horas e depois vamos procurar umas And then go mulheres. look for women. As pessoas começaram a se aglomerar ao redor da mesa de Kibe. Muitos eram jovens que queriam autógrafos nas cópias do livro, mas algumas mulheres também se aproximaram. We need to put a baby in Precisamos colocar um bebê dentro desse... this room. I think I have to be prepared Acho que eu preciso estar preparada para isso. for that. Why? You are born Por quê? Você já nasceu pronta. ready. You are born with Não. center. Você nasceu com And a peito, womb. com útero. When you Mas só quando você fica um pouco mais velha. Hey, you young kids. Seus pedaços de pi, lambisticos. Thank you for inviting us. Tá. Let me not waste your time. Go back to doing what we're doing. Vocês estavam fazendo. Que This is enjoying ourselves. Alafu baadaye. depois fazer sexo é obrigatório. Lazima. Have a Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima wonderful night. A 14 mil quilômetros de distância, outra estrela das redes sociais também estava com um show na estrada. O influenciador mexicano El Temash é um dos maiores criadores de conteúdo da machosfera na América Latina. Enfócate tú en tu Sempre camino, se enfócate en ser mejor en lo Sempre que em ser melhor no que você haces faz. y enfócate en enamorarte Sempre-se em apaixonar pelo que você de lo que haces. Y vas a ver cómo E você vai ver como gradualmente começará a se apaixonar por si. gradualmente te enamoras de ti mismo. Uma filosofia que ele chama de modo guerra. El modo guerra O modo guerra é um estado em que você es un está estado donde altamente usted es produtivo, altamente productivo, donde usted está e onde você está focado. Você diz ao seu corpo e à sua Focado. mente: donde usted le dice a su cuerpo y a su mente, ahora necesito agora la eu preciso da melhor versão de mim mesmo. mejor versión de mí mismo. Eu fui assistir ao show dele em Las Vegas, a segunda parada da turnê mundial. Lo que me gusta de él, O que eu gosto é que ele me inspira a seguir em frente, que inspira a salir adelante, a hacer ejercicio, a me exercitar, me motivar, a ler. a motivarte a ti mismo, a leer. Nos está ayudando a Ele ajuda muitos homens. muchos hombres que hemos encontravam pasado por situaciones en las cuales nos hemos à beira visto da hasta depressão, caer en prestes depresión o inclusive hasta en tirar la tratar de propia vida, atentar con nuestra cosas propia así. vida, cosas así, ¿me entiendes? Esta es una de las cadenas que nos Somos representa. hijos. Esto quiere decir sacrificio. Significa Eso no es algo que se gana significa. Isso não é algo que se obtém da noite para o dia. de la noche a la mañana. Esto se gana.
Isso é Ou conquistado. você pode comprar essa corrente por $30 no site do El Temash. Ou você conquista comprando. A maioria das pessoas pagou pelo menos $90 para ver o show. Bienvenidos a lunes de... Bem-vindos ao modo guerra de segunda-feira. Que nadie fue con las cariñosas Alguém foi ver uma prostituta? ayer. Los que fueron Aqueles que foram ver prostitutas, vamos fazer algumas flexões. a las cariñosas, órale, mis lagartijas, cabrones, allá abajo. Isso, façam flexão. Y todos que los quieran hacer con Quiser fazer com a gente, vamos. vamos a darle. 1, 2, 3, 4, 5. O El Temash havia nos convidado para ver o show alguns meses antes, mas alguns dias antes de viajarmos, ele entrou ao vivo nas redes sociais. Hace unos días yo les comenté Alguns dias atrás, eu disse às pessoas da BBC, me pediram para participar de um documentário. que me estaba buscando gente de la BBC para hacer un documental. Quieren hacer un Eles querem fazer documental documentário sobre los peligros de la machósfera, sobre la crisis Sobre la de crisis de la masculinidad y de masculinidad, soledad de en los homens. hombres. Todo con una perspectiva Tudo com uma muy perspectiva de gênero muito woke, muito cheia de empatia. de género, muy woke, muy aliade. Oh, sorpresa, Surpresa, quando falei a jornalista que responsável, cuando hablé con la periodista encargada, me di cuenta de sus intenciones percebi y as los intenções dela e mandei ela se... mandé a la BBC y señorita Jackie de la BBC. Nosotros no tenemos BBC e senhorita Jaque da BBC, não precisamos da permissão de vocês para sermos homens. que pedirles permiso para ser hombres. Quem te dê permissão para andando? Quem te dê permissão? Quem te dê permissão? De su madre la BBC. Y ahora sí, Mico. E agora, meu amigo, vamos pro que interessa. Vamos a entrar al tema. Yo les digo, la vagina hipnotiza. Estou dizendo, a vagina Sim, cabrones. hipnotiza. Decidimos ir mesmo assim, sem Não, eu falo credo, não pela vagina, mas pelo jeito que eles falam, né, gente? Que estranho. convite, tivemos que filmar o show com o celular. Yo les digo, la vagina hipnotiza, cabrones. La vagina hipnotiza. Muitas garotas dizem homens, mas o pênis também. Muchas mudas dicen, los hombres también sí hipnotizan, pero Mas não são tantas que dizem isso. no hay tantas. Los hombres Nós, homens, já fizemos tantas coisas estúpidas. hemos hecho tantas estupideces por la vagina que las mujeres no hacen E as tantas mulheres estupideces fazem por la tantas coisas estúpidas pelo pênis. No hay manera, no hay manera. México. A trajetória do El Temash começou aqui, no México. Nos últimos anos, os direitos das mulheres estiveram no centro de um debate intenso no país. O aborto foi descriminalizado e o país tem sua primeira presidente mulher. Mas também aconteceu uma reação contrária, com um aumento nas taxas de violência de gênero e feminicídio. Esse é um fenômeno global. Do Quênia à Coreia do Sul, muitas mulheres foram às ruas protestar, mas mais da metade dos homens mais jovens no mundo acredita que está sendo discriminada, e as redes sociais deles corroboram esse pensamento. 저희가 이제 디스코드 É exatamente assim que feministas radicais tratam os homens 방이라는 mulheres. 데를 들었습니다. 디스코드 방에 이제 Eles dizem que somos inferiores. Todas as mulheres, sem exceção, todas, estão contaminadas pelo feminismo, porém em graus diferentes. I'm a feminist. Well, they believe Todas as feministas que acreditam que mulheres women devem should work trabalhar and women should make e their own tomar decisions. próprias And the ones who, decisões, e aquelas que, o meu corpo, minhas regras, e aquelas que são pró-escolha. my body, my choice, pro-choice. Estoy más escandalizado. Estou cada vez mais chocado. Cada vez me doy Percebo cada vez mais que as feministas não são... Opa, peraí. Percebo cada vez mais que as feministas são ou muito más más, cuenta, o son muy malas o son muy ignorantes. Soy hermana de Luis. sou irmã do No me Luiz. gusta Eu não gosto de dizer que eu sou irmã de El Temash. decir que soy hermana del Temach porque para mí son diferentes Para mim são pessoas completamente diferentes. personas completamente. Parecía interpretar cualquier Ele parecia interpretar qualquer coisa que eu fazia como uma agressão direta a ele. cosa que yo hacía como una agresión directa a él y al final me dijo, pues es que si no podemos Bom,
Se não podemos estar de acordo, então somos inimigos. E vá pro inferno. Estar de acuerdo, pues entonces somos enemigos y vete a la verga. Alex e El Temash não se falam há mais de 2 anos, depois de um desentendimento que tiveram por causa de opiniões Él diferentes. era completamente Ele era uma pessoa completamente diferente de como está hoje. distinto a como se ve actualmente. Era muy libre. Ele era muito Él livre. siempre tuvo sempre teve ese um sueño de ser actor. He was fine one minute and then he just passed out. Acho que ele tinha uma expectativa muito grande do que iria ser nos Estados Unidos. Esta expectativa de lo que iba a ser, pero fue muy difícil porque Mas foi muito difícil, porque aqui no México ele sempre foi um homem bonito. aquí en México siempre fue el guapo y cuando se fue Quando foi para Los Angeles, ele me contava que todos a estavam Los Ángeles, no él me mais alto contaba que nível. todos estaban como el top del top y allá E lá ele era apenas mais él solo era un güero más. Lo dio todo y cuando Ele ya deu no tudo de si e quando já não tinha mais nada para dar, ele tenía voltou nada pro más por México. dar, se regresó. So he's back in Mexico. Então ele voltou pro México. When did he start Quando ele começou a explorar a criação de conteúdo e as redes sociais. exploring like content creation and social media? How did that happen? Creo que coincidió mucho con la pandemia, Acho que coincidiu muito com a pandemia do Covid. que tuvo su Ele proceso passou por um processo depois de um relacionamento muito ruim, después de una relación fea que ya fue como que terminou com a sensação de já tive o suficiente, mereço mais. ya tuve suficiente, yo merezco y empezó a hacer contenido justo E ele começou a fazer um conteúdo justamente nessa fase da en pandemia. esa etapa de la pandemia y tuvo mucha atracción porque E teve muita repercussão, porque pues se dio cuenta que recebeu muchos hombres viven muitos así. homens viviam algo parecido. In that journey where he was becoming El Temash, E nessa jornada que ele estava se tornando what do you think Temash, caused the qual você acha que foi o motivo por trás dessa mudança? switch? Creo que ahí Eu acho que teve la uma mezcla mistura de da tanta exposição exposición y tanta que ele validación estava que percebendo. recibía con esta Junto com esse responsabilidad senso de de responsabilidade, tener de que ter salvar a salvar los os hombres. homens. Siento que Isso jugó jogou contra ele. en su E criou contra esse y le papel hizo este messiânico. rol mesiánico de yo soy el único que Eu está sou o viendo único eso, que tá soy el vendo único essas que los coisas, está sou o ayudando único que y soy el pode único que ajudar, los puede sou o salvar. único que- Mi compa, cuando el modo guerra no es suficiente, Meu amigo, quando o modo guerra não é o cuando suficiente, usted quiere quando você quer da punição, quando você quer fogo, castigo, cuando usted quiere fuego, cuando usted quando você quer a dor e crescimento, e é aí que você invoca o modo demônio. quiere dolor y crecimiento, es cuando usted invoca el modo diablo. Salvar homens é um negócio lucrativo. O El Temash realiza batismos pagos para seus fãs. E essa é só uma das Uai, não, deixa eu ficar quieto. muitas fontes de renda dele. Nós estimamos que ele ganhe até $1,5 milhão por ano nas redes sociais. Ele também ganha muito dinheiro com os superchats do YouTube, quando os seguidores pagam para que comentários ganhem destaque. Muitos deles pedem conselhos sobre problemas pessoais. Ignórala más, mándala a la verga. Ignora ela, manda ela pro inferno. Calculamos que esses superchats renderam para ele entre $200 e $300 mil no último ano. E tem também a venda de produtos. Se vuelve a abrir Essa loja tá reabrindo, então você pode la adquirir o tienda seu para que boné. tenga su gorrita, su cadenita, Su su correa, playera. su camisa. Envío a todo el Eu envio pra todo mundo. mundo, mi compa. E ingressos para eventos. Fue un éxito Los Ángeles. Los Angeles foi um sucesso. Os ingressos estavam Ele esgotados. sold out. Uma sessão especial para pequenos grupos custa até $800. A gente queria falar com os fãs, mas El Temash os havia alertado sobre isso. Ojo, compas, lo que Tomem cuidado. quieren es hacerlos Eles querem fazer que vocês pareçam quedar mal. mal. Lo que quieren es, Eles querem falar. miren, Olha esses caras, olha como eles são doentes. estos güeyes que Una secta. enfermos están. Miren, es una secta. Vários seguidores recusaram nossos pedidos de entrevista. Mis compas, los de la BBC, Meus amigos e o pessoal da BBC entrou em contato com amigos sobre se pusieron en documentário. comparar un documental. Y no, hombre, mis Mas, compas, que sinceramente, amigos, eu percebi me topo que, que son todas puras as pinches mentiras absolutas de la da BBC y ya mandé a volar a Já esas mandei aqueles repórteres da... reporteras, mis compas. Les mando un saludo a mis compas. Tchau, meus amigos. Nosotros somos los compas de qué? Nós somos os compas de hierro.
Os fãs do El Temash se reúnem em academias ao ar livre para fazer exercícios juntos. Esses grupos são chamados de os compas de hierro, os companheiros de ferro. É um exemplo raro da mensagem de autodisciplina da machosfera sendo aplicada fora da internet. Nós também nos aproximamos desse grupo para conversar, mas eles se recusaram a falar. Existem dezenas de grupos desse tipo ao redor do mundo. E o maior geralmente se reúne nessa academia na cidade do México, mas eles não estavam aqui no dia em que visitamos o lugar. Eu não diria que eles são pessoas The Los agradáveis. Compas de Hierro guys. Os compas de hierro, os compas de hierro, o que você acha deles? What are they like, do you think? Their whole philosophy is surrounded Toda a filosofia deles gira em torno de que mulheres são women are ruins, bad and they're the e que elas são um problema e que elas problem and distraem they esse distract potencial. us from our best potential. So it's kind of like incel-ish. And as a woman exercising here, Como uma mulher faz does exercício it aqui, change how you isso feel muda a forma como você se sente quando eles estão por perto? when they're here? I wouldn't say Eu não diria que me sinto segura. I feel safe. Most of them are like 15. A maioria deles tem 15, 16 anos e eles até se marcam com tatuagens. 16. And they even brand themselves with tattoos and stuff. That's why I would say Por isso que eu diria que very parece culty. mais aceita. Sim, encontrei um fã do El Temash que topou falar comigo. O nome dele é Julian. Hola. Hey, querido. Nice to meet you. Nice to meet you too. Is this your place? Yeah, this is my place. Okay, this is my stuff, my computer, Isso aqui é as minhas coisas, headphones, microphone, de ouvido, meu and that's how I do my podcast. Bienvenidos a Cuidado con el Usado. O Julian tem seu próprio podcast, no qual ele já abordou muitos dos temas sobre os quais o El Temash fala. Si tú eres hombre y Você é homem, decide expressar decides abertamente expresar gostaria de abiertamente ser, lo que te gustaría de una pareja, se te cuestiona você é questionado e y rotulado se te como tacha de machista, misógino, retrógrado y que e alguém que perpetua papéis de perpetras gênero. roles de género. Me llamo Julián, Meu nome é Júlia, tengo 19 años, tenho 19 anos, no hace mucho me gradué de la prepa. concluí meu ensino médio. When you were first exposed to kind of these ideas, Quando você teve contato com essas primeiras ideias do El Temash e o que isso significou para você? through El Temash, what did it mean to you? Él empezó con consejos Ele começou para dando conselhos de como se fazer uma garota gostar de você. cómo gustarle a una chica, por ejemplo, y te Por daba exemplo, tips. dava dicas. Pero ya después Mas depois comecei a perceber que ele falava sobre questões comencé a ver muito que hablaba de mais temas un complexas. poco más complejos, no nada más como Não apenas como aprender a flertar ou sobre aprender a problemas ligar, com homens, sino de problemas de los hombres, por ejemplo, de la depresión, de la depressão, soledad, solidão, de los vicios. vício. Which teachings E quais mais ensinamentos do you follow? dele você segue? El que más me marcó fue la O que mais me impactou foi sobre se sentir confiante. parte de seguridad. Yo no tenía esta forma Eu de tinha essa forma de me expressar com as pessoas. expresarme con la gente. Yo era muy retraído, incluso Eu era muito fechado, então eu cheguei até a não ter carecía de amigos. amigos. O Julian concordou em compartilhar comigo o histórico do Instagram dele. Isso permitiu que eu visse os vídeos que ele curtiu, salvou e comentou ao longo dos últimos 3 anos. Algo que ajudou a revelar a jornada dele no mundo da machosfera. Nos primeiros meses de 2023, o Julian estava interessado em carros, academia e desenvolvimento pessoal. Depois, em abril do mesmo ano, é possível ver o primeiro vídeo da machosfera que ele curtiu. Um vídeo feito pelo El Temash. Atreverme a decirle a Ousar dizer que os homens que eles são los hombres incríveis. que son bien verga. Ese es mi Esse é o meu pecado. Essa é a cruz que eu sempre terei que carregar. pecado. Ese es mi cruz que me va a tocar cargar siempre. Eso es lo Alguns que no meses se depois, hace, decirle a los Julian hombres que começou son a bien expressar algumas opiniões nos comentários das postagens. Na minha opinião, muitas roupas femininas fazem com que elas pareçam mais vulgares que bonitas. O problema é que, se eu disser isso, serei rotulado como sexista e misógino. Ele classificou as roupas de algumas mulheres como vulgares e acusou essas mulheres de serem Aparentemente, estatisticamente falando, as mulheres de hoje em dia são mais infiéis que os homens. infiéis. A filosofia do El Temash começou a se refletir
na vida de Julian fora das telas. No está bien. Quiere decir que estoy en el camino Estou no caminho do modo guerra, estou no caminho do alvo. del modo guerra, que estoy en el camino del alfa. Sí cambié, dejé de fumar, Se eu mudei, parei de fumar, parei de beber álcool. dejé de tomar alcohol, dejé de tomar... Yo estaba conociendo a una chica a finales Eu tava conhecendo uma garota no fim de 2023. 2023. La verdad es que sí me gustaba. Na verdade, eu gostava dela e ela também gostava de mim. Ella también le gusté yo. Se sentía Eu me sentia ótimo ao saber que alguém gostava de mim. padre saber que le gustas a alguien. Me di cuenta que en algunos aspectos Percebi que em alguns aspectos não teríamos dado certo ao longo. no hubiéramos funcionado a largo plazo. En este caso, en tema de Em valores. termos de valores. Por ejemplo, a mí no me gusta consumir Eu não gosto de consumir nada, bebidas alcoólicas. absolutamente nada. cigarro. En cambio, ella sí lo había E do hecho. outro lado, ela Y yo gostava. no soy fan de eso. E eu não sou fã disso. Entonces dije, no, ese puede ser un problema. Então eu percebi que isso poderia ser um problema. El problema de las O problema das mulheres é que decidem viver uma vida sem limites. mujeres que deciden vivir una vida sin límites, una vida liberal, Uma vida liberal. es que después llegan las consecuencias y se E arrepienten depois vem as consequências e elas se arrependem de tudo que fizeram antes. de las mismas por todo lo que hicieron antes. Claro, hay cosas que salen completo de tu Claro control que há coisas que estão fora do Controle. controle delas. y que, no, y que está feo que las vivas, São ruins, que te hayan que violentado, elas, por exemplo, por ejemplo. abuso, pero también mas você também tem uma parte de responsabilidade. tienes una parte de responsabilidad. Na época do fim do relacionamento, a atividade de Julian dentro da machosfera atingiu o pico. Ele curtiu mais de 3.000 publicações. E nos meses anteriores à entrevista para esse documentário, as opiniões dele se tornaram Ah, mas algumas acusações falsas não existem, de acordo com essas feministas. mais extremas. Ele passou a usar uma Ele será totalmente virgem, mas ela será uma total linguagem depreciativa sobre feministas e mulheres no geral. Se você é uma mulher feminista e submissa, então perfeito. What you've said on social Feminina e submissa, né? Ah, mas acusações falsas não existem de acordo com essas feministas. media is not E nos meses anteriores à entrevista para esse documentário, as opiniões dele se tornaram mais extremas. Ele passou a usar uma linguagem depreciativa sobre feministas e mulheres no geral. what you've said Você escreveu nas suas redes sociais. on social media is not quite Não é what you're saying. exatamente o que você está dizendo Yeah. aqui. Do you think Você feminism acha has made que o feminismo fez com que os homens sejam agora mais oprimidos do que as that mulheres? so that men are now more like oppressed than women are? No es que oprima más a los Não é que os homens sejam mais oprimidos. hombres, es que han visibilizado sus problemas, É que isso deixou invisível os problemas dos porque homens. también los hombres también han Porque sufrido, os homens também sofrem. solamente que solo ha Mas o foco é colocado apenas em um lado. puesto el foco de un solo lado. No Quênia. De volta ao Quênia, a turnê de Kibe continua. A próxima parada é uma universidade. Os fãs que conheci na boate estudam aqui. É o caso do Ryan. How long have you guys been waiting for Kibe here? Approximately for the Estamos aqui aproximadamente pelas últimas last 3 3 hours we've horas. been here, but we are optimistic Mas estamos otimistas. Pelo que próximos 5 minutos ele estará that in the aqui. next 5 minutes we will be here. Acho que o cara tá indo lá. E aí, como é que você está? Então comporte-se da melhor forma possível. Vocês todos já leram o livro? Esses caras não leram o livro. Regra número 1 é acorda. Senhoras e senhores. Hey, bro. E aí, cara? Fala que eu mandei um oi lá pra sua Tell me what they namorada. know, bro. Os fãs de Kibe me disseram que algumas estudantes se opuseram à visita dele ao campus. Eu quis encontrá-las e ouvir o que elas pensavam sobre isso. I totally disagree with Eu discordo totalmente da influência ou do conteúdo do Kibe. Kibe's influencer content because Porque não é nada encorajador. it's not encouraging at all. One of my classmates, Por exemplo, eu tenho um colega de classe que foi influenciado. he has been influenced by Kibe's content. I feel like he has some Eu sinto que ele tem um certo hatred. ódio, He can't maybe mas associate ele não consiga se relacionar com with this other gender. He has bought Kibe's books. Wherever you find him, Onde quer que eu o encontre, ele tá carregando um computador e aquele livro. he is carrying a laptop and that book.
meaning he's Significa totally que ele tá influenced. totalmente influenciado. I've interacted with most of these Sim, eu tive contato com a maior parte do content. conteúdo dele. It is E é good bom que ele that esteja he's ensinando os homens a se empoderarem. teaching male to be self-empowered. But this part Mas existe uma parte do conteúdo dele que é muito it is controversa. very controversial that he's Quando ele despising despreza the mulheres. ladies. Usually he tells the men Diz that aos homens que nós, mulheres, we ladies are not supposed não to be deveríamos given receber qualquer tipo de vínculo emocional. Não é correto. emotional attachment, which is not right. This book is special. A estratégia de Kibe de criar conteúdo para gerar raiva é um dos motivos dele se sair tão bem nas redes sociais. E isso também ajuda ele a ganhar dinheiro com seus clientes. Quando se trata de ganhar dinheiro, é fácil. Ele costuma pedir doações via M-Pesa, um aplicativo queniano de transferência de dinheiro. Toque, toque, toque. Toque pra doar dinheiro. Ele também vende produtos Camisetas estão disponíveis aqui e agora tem até mesmo. uma criptomoeda. Kibcoins, tá uma... I'm getting money now. Assim como o Julian, o Ryan também concordou em compartilhar os dados das redes sociais com a BBC. No TikTok, ele vê conteúdo sobre catolicismo, as tendências de dança no Quênia, mas também recebe muita coisa sobre conselhos de relacionamentos, dicas de empreendedorismo e vídeos do Kibe. Você está sentado do lado de uma mulher que conta sobre os problemas dela? Você é um homem fraco. O Ryan pesquisava regularmente por autoaperfeiçoamento e sucesso, mas também mostrava interesse por dicas de masculinidade, especificamente para jovens sem uma figura paterna, o que fez ele chegar aos vídeos do Kibe. Ensine eles ao caminho certo. Não ensine essa fraqueza das mães deles. Imagine um homem que tem a mente da mãe dele. Can you tell us how you first Você pode nos contar como descobriu os conteúdos do Andrew Kibe pela primeira vez? discovered Andrew Kibe? I first discovered Andrew Kibe Eu descobri o Andrew Kibe pela primeira vez quando eu tinha when I was 18 anos. 18 years old. My father Meu died pai morrera 10 anos antes e eu estava num dilema. 10 years ago, and I was in a dilemma of being masculine Dilema entre ser masculino ou continuar a ser apenas um menino. or just remaining just a boy. You know, there's a Sabe, há um certo papel que um pai exerce na certain role that a father plays in the family of giving his sons or de daughters certain transmitir aos skills, filhos e filhas advice, certas habilidades, conselhos, talvez treinamento físico. and maybe physical training. So I liked all these. Então, não tinha What nada advice disso. Quais os conselhos do Kibe especificamente você specifically segue? do you follow? Kibe states Kibe diz que as mulheres são apenas distrações. that women are just but distractors in your journey to greatness Na as a jornada man. de um homem rumo à grandeza. We still in his academic journey. Quando ainda estamos na jornada acadêmica, Do you agree with that? Of course, I totally eu agree. concordo Why are they totalmente. distracting? You know Elas why são most of distração. our Sabe por que a maioria dos nossos rapazes e homens da universidade está estressada? boys or men in the university are getting stressed, you know, is because of the É por causa da pressão que recebem das namoradas. pressure they receive from their girlfriend. Is this something you've been told, Isso é algo que te disseram ou é algo que você viu pessoalmente? or is this something that you've personally It is something seen? that I passed É algo que eu vivi. through. I dated, that's a friend we were Eu doing. namorei uma amiga e nós fazíamos o Course. mesmo curso. It was peaceful, you Era know. tranquilo, So the sabe? first 1 month O peaceful, primeiro mês foi tranquilo, foi muito it bom. was very nice. But then Mas depois eu percebi que essa mulher estava me traindo com I um homem. realized that this woman was cheating on me with a man who was doing gold mining. Trabalhava na mineração de ouro perto da nossa Near our universidade. Were you heartbroken? Você ficou de coração partido? Of course, I was heartbroken. Claro, I porque remember I went to my eu mom, me lembro que eu fui falar com a minha mãe, eu me abri opened com to ela, her, but again she did nothing mas de novo because she ela was a não fez woman. nada, porque ela é uma mulher, You see, tá if vendo? I had a father, Se eu tivesse um pai, eu poderia até ele I could dizer, go to my father and tell him, you know, Dad, this pai, isso aconteceu, o que que eu devo and this fazer? happened. What should I do? Then the father could Então meu pai poderia me dar um caminho give a me a seguir. way forward.
De volta ao México, eu me encontrei com a Fernanda, cujo ex-namorado era um seguidor dedicado do El Temash. No último dia que nos vimos, Fue el día que no solo ele só não me deixou sair no me da dejaba casa salir de su dele, casa y rompió mi teléfono. quebrou meu telefone, No, houve agressão física. hubo agresiones físicas. Yo creo que me Acho que me afetou afectó muito muy profundamente profundamente o fato desse tipo de que conteúdo este tipo de contenido estuviera en nuestra estar relación. presente no nosso relacionamento. Todo comenzó cuando Tudo começou quando eu era residente ainda, como estudante de yo medicina. era médico interno, es decir, como un estudiante de medicina. Estaba en el hospital y él era ya un Ele médico. já era médico lá no hospital. Como ele todo já al era principio médico. había días buenos y días malos. Havia dias bons e dias ruins. Y finalmente, E com o tempo eu só podia ficar com ele. pues ocurrió que ya solo podía estar con él, ya solo Não no podía podia hablarle a falar com nadie mais más. ninguém. Me Ele limitaba en todo lo que podía hacer fazer. y se molestaba y E às vezes ele ficava irritado e me expulsava da casa corría dele de su às 3 casa horas da en manhã. ese aspecto. Luego a las 3 de la mañana. A las morras les gusta amar a una figura As garotas gostam de amar uma figura de de autoridade, meu autoridad, amigo. mi compa. Usted tiene que ser una Você tem que ser uma figura de autoridade. figura de autoridad. Que a veces como figura Às vezes, como figura de autoridade, bem, você não vai ser de um bom autoridad, patrão, pues no va a ser buen novio, porque usted tiene que ser algo porque você precisa ser muito mais que algo. Vai ser um bom namorado. más. Bueno, Él sentía que si no Ele me sentia controlaba, que si não no me tenía el controlasse, que se não tivesse controle control total de la relación y de mí, estaba fallando estaria falhando como homem, como macho. como hombre, como macho. Creo Eu acho que ele já era um sexista que escondido. esta persona era ya una persona machista que lo ocultaba. Que o Temach influenciou a não se sentir mal por isso. El tema influyó en la manera en que ya no solo sentía pena por ser así, sino el último día E no último dia, todo se rompió. desmoronou. Realmente lo que yo quería era huir. Que eu realmente queria era fugir, mas ele não me deixou. Pero no me dejaba, también me obligó Também me forçou a assistir os vídeos do El Temach. a ver videos de El Temacho. Y lo único que me tenía como opción E a única opção que eu tinha para sobreviver era ficar era ali, para ouvindo poder aqueles sobrevivir, vídeos. pues estar ahí escuchando esos videos y pues lamentablemente E, fueron infelizmente, 4 horas fui forçada obligadas a de assistir por 4 ver. horas. Me decía, ve, E ele me dizia, tá vendo? es que yo no te hice nada Eu não estou fazendo nada de errado. malo, es que tú tienes É você que tem essas ideias erradas. ideas equivocadas, estás mal. É você que tá errado. Entonces me sentía Então, eu me senti presa e eu me senti com atrapada, medo. me sentí con miedo. Sus ojos estaban Os vacíos. olhos dele estavam vazios, ele estava agindo puramente. Ya estaba actuando solo por impulsos. Realmente en ese E naquele momento eu fiquei com muito medo do que ele poderia momento acontecer sí comigo. tenía mucho miedo de lo que me pudiera pasar, porque realmente él me amenazó Porque de fato ele ameaçou me matar. E eu todo de temia muerte, pela entonces yo minha ya vida. temía también por mi vida. Les voy a explicar algo. Se van Vou explicar. Algumas a perder garotas se algunas sentem morras ofendidas. si se ofenden. E se as garotas se sentirem ofendidas é porque são Esas morras bravas. las quieren que las ponen Garotas dizem a si mesmas que ficar dormindo com várias Tá. pessoas y así se lo é apenas uma fase. É assim que justificam isso para si mesmas. justifican bien. No son etapas. Não é uma fase, é quem elas são. Entonces, bueno, ahora sí Agora vamos tomar uma bebida e passar para as perguntas de vocês. vamos a tomar y vamos a pasar a las preguntas. Salud. No show do El Temash em Las Vegas, fãs fizeram fila para pedir conselhos. Buenas noches. Boa noite, Ana. Cristiana. Y tengo Eu te sigo há algum tempo. escuchándote. Ahorita lo único que pues, Está me causando uma dúvida muito me da grande. una duda bien grande es cuál es el problema Qual é o problema das mães solteiras? de las mamás solteras. No, solteras. Sou mãe solteira e Hasta te gustan. Simple, sencillamente mi pregunta fue simples. A minha pergunta é porque, ¿por qué tú dices Porque ser porque ser mãe solteira não é um bom partido? más soltera no te hace un buen partido. Exatamente. Yo sé que hay una serie Eu sei que há uma série de decisões que você tomou para te colocar de nessa situação. decisiones que tú tomaste que te pusieron en ese lugar
Y estas decisiones E essas decisões são falhas de son caráter. errores de carácter, errores que no han Falhas que você não transformou e transformado nem y que no han sanado. Tomamos decisiones Nós tomamos decisões e vivemos com as consequências dessas decisões. y vivimos con las consecuencias de las decisiones. Nós queríamos fazer algumas perguntas ao El Temash antes do fim do show, mas ele seguiu em frente antes que eu tivesse a chance de perguntar alguma coisa. Yo prometo Eu prometo. modo guerra. Mis compas, la pulsión es fuerte, pero ustedes Meus amigos, o impulso é forte, mas son vocês más têm que ser mais fuertes fortes. y son más fuertes E vocês ainda são mais fortes quando vão com o modo guerra. cuando le dan más duro al modo guerra. Muchas gracias, mis Muito obrigada. compas. Yo soy el que más. Eu sou eu, Temaki. Aqueles que o amam e pagam $50 a mais têm a chance de encontrar o El Temash frente a frente. Mas antes que a gente tivesse uma chance de falar, ele desapareceu. Em vez disso, veio o empresário dele. Sí quisiera ver a dónde se A questão é que eu queria ver para onde vai está esse dirigiendo el documentário. documental, cuál es la intención real Qual que é a reação real da entrevista com de la ele. entrevista con él, porque es una persona que Porque uma pessoa controversa, está en un hoyo como de polémica. Y entonces somos um pouco cautelosos em relação a estamos como un poco cuidadosos con eso. Ya no solamente pasa por él, Isso não passa por ele, nem por mim, passa pelo chefe. ni siquiera por mí. imprensa, Pasa por un jefe de prensa, pasa por un pelo abogado, advogado, pasa por gente que yo necesito passa por outras que me pessoas. corroboren Que eu que lo prefiro verificar, para ver se o que vamos fazer é correto para a que imagem vamos a dele. hacer esté correcto para la imagen de él. Entonces, manda Então, me envia um um e-mail. e-mail. Saímos de Las Vegas sem uma entrevista com o El Temash. Estamos a caminho da casa do Kibe. Essa é a nossa chance de confrontá-lo em relação a todos os comportamentos e contradições que vimos nos últimos dias durante a turnê. Welcome. Thank you. Bem-vinda, obrigada. Here we go. Hey. Vocês já estão How prontos? pumped I am. Veja como eu tô. You can ask a few questions. Vou te fazer umas Yeah, questions you want to Há perguntas que você quer fazer? Yeah, I've got questions. Sim, eu tenho perguntas. All right. Do you think it's fun Você acha divertida a maneira como fala com as mulheres? when you speak to women in the way that you speak to women? I don't speak to women. Eu não falo com mulheres. Well, yeah, I guess you don't. Bem, sim, eu acho que você não fala Because mesmo. the other day at the uni, Porque outro dia na universidade você passou por um casal e falou com um rapaz. you walked past a couple and you spoke to the young man asking if you could Perguntando se podia fazer uma com a jovem ao lado dele. have like a Ao go lado dele. with the young woman next to him, his girlfriend. Do you think that's an appropriate way to speak Você acha que é uma forma apropriada de falar sobre about women? I mulheres? mean, you didn't even address her. Quero dizer, você nem se dirigiu a ela. No, I didn't speak about her. Não, eu não falei sobre ela. I spoke to him. I told him, hey, listen, because I know Disse, ei, escuta, porque eu sei que você you in campus cannot hold on to that girl não vai conseguir segurar essa garota. of yours. I know. So Sei. please make sure when Então, por favor, quando terminar, chama o seu cachorro aqui. you're done, you holler at your dog. It was a joke, though. Vai ser Everybody piada. there saw it, Todo mundo saw it as a riu joke. como uma piada. The only person who wasn't laughing was him. A única pessoa que não riu foi ele. So he didn't see it as a joke then. Então ele não riu, não viu esse comentário como uma Yeah, piada. but to hell with him. Who cares É, mas ele que se dane, ele que. Quem se importa com ele? about him? That was just a lesson to teach Aquilo foi só uma lição para these ensinar young boys. esses jovens. Stop doing this stupid. Prepare para fazer coisas estúpidas de. You've not heard about this. You don't know how Você nunca ouviu falar disso? Você não sabe como as coisas bad things are estão here. ruins aqui? The A pessoa mais marginalizada nesse país é o homem jovem que está na universidade. disenfranchised person in this country is the young man who's in campus. He's the poorest Ele é o mais pobre, ele é o que tem menos and with the least conhecimento. knowledge. But how do you think it made her Como você acha que ela se sentiu quando você fez aquele comentário na frente dela? feel to just be spoken about like that in front of her? Women love that. As mulheres adoram essa. Women love to be adored. As mulheres amam ser adoradas. Is that adoring Yeah, they women? like, Isso é ser adorada? they like women. That's why you Por dress isso que vocês se vestem up in com short saias skirts. You curtas. like to be. You like Vocês men gostam to que os drool homens at you. babem por vocês. Everybody, women As like mulheres that. It's gostam not. It's disso. nature. It's É in, da in your own natureza, nature. It's na not própria me. This. natureza de vocês. Right. Não foi eu quem disse. But what you said wasn't, oh, you look Ah, mas o que você disse foi, você está good. bonita. You weren't speaking to her. You weren't giving her a Ela, compliment. você fez Do you think um that was a elogio, você respectful acha way to que speak foi about uma her? forma respeitosa de It didn't matter at the Naquele momento, time. At the não time, importava. it's what I wanted to say. You're asking me the wrong Você questions. está fazendo perguntas erradas. I don't like your questions. Eu não gosto das suas perguntas.
You see, I wish you could take the camera and this guy Eu gostaria que você pegasse a câmera e aquele cara ali me fizesse ask me the umas questions perguntas. because I would get better questions Porque ele teria uma pergunta melhores que from that. essas. You keep going into E você continua indo na the direção wrong errada. direction. So we're getting nothing Não here. All we're estamos doing is chegando just a being nenhum lugar combative. aqui. Tudo que estamos fazendo é combativo. I think I'm done. Eu acho que eu terminei. Thank you. Obrigada. Depois de passar um tempo na machosfera global, vi como homens são atraídos para esse mundo e investem tempo, dinheiro e energia nisso. Mas essas crenças podem deixá-los cada vez mais isolados. For me, I was almost Pra mim, eu estava quase odiando as mulheres sem motivo. hating women for no reason, but I don't see any Mas eu wrong não in vejo my nada de sister, errado na minha irmã, certo? right? And I don't see Não vejo nada de errado na minha mãe. any wrong in my mom. Then why should I hate other women? Então, por que eu deveria odiar as outras mulheres? But again, I'm a victim Mas ainda assim, eu sou vítima de of a uma mulher. woman. Are you excited for the ultimate? Você tá animada pro show do El Temaki? I'm waiting for that. Pizza! Eu estava esperando por isso! Tô acabando aqui, já vou pegar, tá? Mas falta 3 minutos. Bonitinho. Yeah, I'm gonna. Sim, eu vou juntar Voy a dinheiro ahorrar pra para poder poder. ir. Eu gostaria de ir. conhecê-lo. I would like to meet him. Are you gonna do the Ah, sim, você vai fazer um encontro individual com ele? one-on-one meeting? Yeah, I want to Sim, eu quero ver a pessoa real que está por trás do personagem. see the real person that the character is. Why did you have to do the podcast? Por que você precisou fazer o podcast? I think my voice was important to Eu achava que a minha voz era importante This nessa batalha. battle, but now I think Mas that agora eu acho que já enough. chega. Ahora quiero dar una Agora eu voz quero más dar uma voz mais objetiva, objetiva, una voz que ya no tenga uma voz que não precise mais ser que polarizada. ser polarizante. No me gusta eso ya. Eu não gosto disso. Es muy cansado repetir lo mismo una y otra vez. Cansado de repetir a mesma coisa várias vezes. Mas os dados mais recentes das redes sociais de Julian e Ryan mostram que o algoritmo continua a oferecer a eles o mesmo conteúdo, repetidas vezes. Todo su discurso es una contradicción. Pizza de... Era o quê, Margarita? Pizza napolitana salgada com borda de chocolate. Puta merda, é um combo perfeito. Essas bordinhas não pode dar pros cachorros. Tá bom, amor, obrigado. Todo o discurso dele é uma contradição enorme. Tremenda que no estoy E eu não tenho certeza que ele realmente acredita segura nisso ou si não. lo cree o no lo cree. Yo creo que es como todo Eu un acho que é um conjunto conjunto entre de hay coisas. situaciones que cree E em que há situações que ele acredita de fato, em outras que ele sente que... y hay situaciones que siente que si su audiencia Se sua audiência responder bem, aquilo deve ser la verdade. sabe recibir, entonces debe ser verdad. E tudo isso permite que os influenciadores lucrem com conteúdo agressivo e de ódio, o que causa danos no mundo real. El Temach, él no tiene la culpa Temati não é o responsável pelas ações do meu de las acciones que tuvo mi expareja, pero si no Mas esse tipo de conteúdo fosse limitado, hubiera este tipo de contenido y se limitara, no habría não haveria tantos homens justificando o comportamento deles com tanto argumentos hombre como justificándose, diciendo que tiene razón el El Temati diz que estou certo. Temach, pero sí las ofenden por redes sociales, las minimizan Eles me insultam, humilham e atacam as mulheres por y causa las dessas humillan ideias. gracias a estos discursos. Creo que la magnitud Acho que a dimensão de todo o dano que ele causou de todo el aos daño que ha seguidores, hecho a sus seguidores, a la gente cercana, às pessoas próximas que o que amam lo e a queremos, ele mesmo, a él mismo, es tan é grande tão grande que que ele precisou descartar essa empatia. tuvo que apagar esa empatía porque si la Porque se tivesse empatia, acredito que toda essa situação me prende, esmagaria. yo creo que toda esta situación lo aplastaría, no podría lidiar con eso. Ele não conseguiria lidar com isso. Se está destruyendo a sí mismo Ele está y se destruindo e também destrói a destruye a la sociedade. sociedad. Su vida A vida dele tornou um rumo que não tem mais a ver com tomó otro quem ele é, rumbo que no tiene nada que ver con quién es él o sus motivaciones o sus nem com as motivações, nem com seus potenciales. potenciais. Sí me da mucha tristeza Eu sinto muita tristeza por ele. por él. Delmash respondeu posteriormente. Eles nos disseram: consideramos altamente irresponsável publicar a renda estimada de El Temati. Rejeitamos categoricamente as alegações, que são infundadas e retiradas de contexto. Quando perguntamos a Julian sobre os comentários que ele fez nas redes sociais, ele nos disse que se arrepende do tom, mas também mantém o conteúdo do que disse.